TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando o programa Com a Palavra especial de final de ano, com a prestação de contas do trabalho parlamentar. Para conversar um pouco com a gente, está aqui a vereadora Eleika Bezerra. Seja bem-vinda, vereadora. Prazer estar aqui, mais uma vez. Estou aqui às ordens. Então, aproveitar essa oportunidade para que a senhora possa fazer um balanço do trabalho desenvolvido pela senhora ao longo desses 4 anos, desse primeiro mandato. Eu gostaria de começar perguntando à senhora sobre audiências públicas. Nesse período, a senhora realizou mais de 20 audiências públicas aqui na Câmara. Vamos falar um pouquinho sobre algumas delas, as principais? Os temas, dessas audiências. Hoje eu fiz um apanhado, do que tínhamos feito ao longo desses quase 4 anos e chego à conclusão de que nós trabalhamos bastante. Estou até com dificuldade de retomar tudo, mas vamos começar por etapas em relação às audiências. Nós fizemos um pouco mais de 20 e poucas audiências públicas. O tema mais trabalhado nessas audiências foi justamente a questão do idoso. 5 audiências públicas sobre idoso ao longo dos 4 anos, 3 sobre educação infantil e as demais sobre livro, leitura e biblioteca, escola de tempo integral, drogas, mobilidade, em especial a questão do ônibus de piso baixo, segurança, fizemos 2 e assim por diante. Vimos aí que tem uma atuação na parte da educação, né, escola de tempo integral. A senhora, inclusive, preside a frente parlamentar, né, da educação aqui na casa. Sim. O trabalho dessa frente, como tem sido ao longo desse período? Talvez precisássemos de um programa só para tratar. Foi uma comissão que de verdade ela funcionou, ela trabalhou. Nós temos 3 assessoras de alta qualidade, uma delas, coincidência ou não, hoje é secretária da Educação do Estado, a professora Cláudia Santa Rosa. E para mim um dos trabalhos mais significativos que essa comissão fez foi fazer o apanhado, dentre outros, o apanhado da legislação de 8 anos. E se verificar o que aconteceu ou deixou de acontecer em relação a essas leis que foram aprovadas. E eu aqui já aproveito dizer, eu acho que o Legislativo de natalense e talvez outros do Brasil, precisa legislar menos e acompanhar e fiscalizar mais. Então a nossa intenção nessa comissão era ver realmente que leis estão aí aprovadas e que não estão sendo vivenciadas. Se estão sendo efetivas, postas em prática. Por falar em leis, durante esse período a senhora apresentou quantos projetos de lei, quantos desses projetos se tornaram efetivamente leis no município de Natal? Eu destaquei aqui 4 delas. Uma dessas leis é que o comércio que trabalha com livraria deve dispor de 2,5% de autores potiguares. Me inspirei isso em Recife, que esse percentual lá é de 5%. E aqui, então, quem chegar a uma livraria, pergunte onde é que ficam, aqui onde é que estão localizadas as obras dos autores potiguares. Também o mural da transparência me pareceu algo também muito importante, ou seja, que cada escola detém na sua entrada, deve ter um mural, como o nome está dizendo, que apresente todos os dados interessantes daquela escola. Por exemplo, o IDEB, a avaliação dessa escola. O recurso que entra ou não entra, as pessoas que trabalham nessa escola, os horários de funcionamento, o calendário escolar e assim por diante. Então, mural da transparência, que todos, ao entrar na escola, devem procurar visualizar. Ainda uma vacinação domiciliar e também em relação ao Marricari, o Dia Municipal de Marricari, que será dia 27 de fevereiro. Em resumo. A senhora tem acompanhado se essas leis elas estão sendo postas em prática? Tem tido algum retorno nesse sentido? Nós temos, sempre que eu vou a uma livraria, as livrarias de Natal diminuíram, consideravelmente. Sempre que eu vou a uma determinada livraria, eu procuro ver, e lá realmente não há concentração, há uma pequena concentração e as demais obras elas estão diluídas, vamos dizer, em filosofia, história e assim por diante, romance, etc. e tal. Então aqui eu faço um apelo até à população que colabore. Vamos acompanhar e vamos cobrar. Importante. É isso? Uhum.
Com relação aos requerimentos, o trabalho parlamentar ele também consiste na elaboração de requerimentos, solicitações à prefeitura. Quantas dessas solicitações a senhora fez durante o mandato? Olha, e sobre que temas? Nós fizemos 244 requerimentos. Agora, eu acho, inclusive, o requerimento um instrumental muito frágil, né? Então, às vezes, os requerimentos são de detalhes, a lâmpada de um poste, não é? E assim por diante. Então, eu não sei se... Mas que é uma demanda que chega, que a comunidade procura os parlamentares nesse Agora, sentido. o Executivo responde muito pouco, não é? A esses requerimentos. Pouquíssimo, quase. Então, a gente põe, né? Se interessa, etc e tal, mas eu acho que a Câmara poderia fazer uma melhor avaliação, até a Câmara como um todo, além de cada vereador no seu mandato, mas a Câmara como um todo. Quantos requerimentos passaram aqui nessa casa ao longo desses 4 anos? Quantos milhares? São milhares. E fazer uma avaliação do que retornou ou não. Teve um tempo até que chegou-se a um consenso no sentido de se apresentar número X de requerimentos por parlamentares para que pudesse ter efetividade. Se a memória não me falha, são 3 por parlamentar. Mas olha, como nós somos 29 parlamentares, se cada um apresenta 3, para facilitar um pouco a multiplicação com raciocínio, seria 3 vezes 3, seria então 90, vamos dizer 80, né? Em torno de 80 por dia. Então, cada dia. Então, se nós temos 3 dias por semana de sessão mesmo, né? 3 vezes 8, 24. Então, seria 240 vezes 4, né? Ao mês. Então, realmente, algumas vezes eu acho que os requerimentos são um pouco frágeis, né? Pedir uma lâmpada, apesar de que uma lâmpada é importante, né? Mas eu acho que precisa haver um melhor entendimento entre o Legislativo e o Executivo. Certo. Em relação a esses requerimentos. E com relação aos decretos, vereadora, quantos a senhora concedeu e sobre que tem encomendas também? Bom, né? Os decretos. Título de cidadania, que eu também tive um pouco de cuidado para não inflacionar, né? Nós temos direito a tantos, mas algumas vezes eu acho que talvez tem critérios também. Critérios. Então, cidadania, o professor Chagas, que foi inclusive meu aluno, dirigiu, vamos dizer, uma parte importante lá do Ministério da Educação, o professor Francisco da Chagas, foi secretário de Educação aqui. O engenheiro Rubens, que deu uma colaboração imensa na parte da discussão da questão do transporte, piso baixo. Ele é doutor nessa área, tem doutorado na França, e deu excelente colaboração quando se tratava aqui da questão do transporte público de Natal. Luíse, que é uma suíça, que veio para o Brasil fazer um trabalho junto à mãe Luísa, na época do padre Sabino. Aqui se formou em serviço social, faz um trabalho excelente lá com a casa que abriga idosos, lá em Mãe Luísa, né? Já está aqui há muitos anos, saiu da Suíça para Natal. A doutora Zeneide, que é uma pessoa também da desembargadora Zeneide, bem recentemente, né? Chegou a presidente inclusive do TRE, e uma mulher realmente de muito valor, que faz um trabalho social interessantíssimo, ela enquanto jurista, né? E bem recentemente um colega seu da área de comunicação, Paulo Araújo, que eu chamo Paulinho, que é um rapaz realmente, é um profissional do meu servidor, da minha região Totoró, mas não é por isso, mas realmente um rapaz que já deu voos bem interessantes, né? Ela teve pela África, um bom teve em São Paulo e assim por diante. E tem também a Comenda Paulo Freire. A Comenda Anísio Teixeira, né? Homenagear professores, que professor seja pelo menos homenageado, né? Uma vez ao ano, se não é tão considerado. Temos também o Amigo do Idoso, né? Instituições, empresas que tenham algum ato, alguma coisa de solidariedade ao idoso. E agora, bem proximamente, teremos a Paulo Freire, que vai, então, selecionaremos escolas que tenham o melhor desempenho, né? Escolas públicas de Natal, municipais ou estaduais, que seus alunos tenham o melhor desempenho aí. No IDEB? O IDEB. No IDEB. Uma forma importante para valorizar o trabalho desenvolvido por essas instituições. Né? Já tivemos, de alguma forma, alguma audiência aqui, que essas situações foram evidenciadas, não é? Eu já posso aqui adiantar que está claro que dois determinantes nessas escolas que melhor se desempenham. Eles têm programa de leitura muito fortes. E outro, a participação da família nessas escolas que têm os melhores IDEBs. Interessante, né? E em relação às emendas parlamentares, vereadora, especialmente as emendas apresentadas à LOA, Lei Orçamentária Anual,
Que emendas a senhora apresentou ao longo desse período e elas destinavam orçamento para que áreas? Olha, as áreas, eu chamo que duas bandeiras, né, que eu escolhi para o nosso mandato, a parte infantil, né, Educação infantil, no caso também o fundamental, o pré-adolescente, e a parte dos idosos. Mas temos também algumas emendas, por exemplo, em relação às nossas emendas parlamentares, né. Em 2013, destinamos R$274 mil para recuperar fisicamente as escolas CIMEIs, são as escolas infantis de Mãe Luísa, e que aconteceu e aconteceu bem. Né? Para recuperar, em 2014, para recuperar duas praças, era uma ao lado da Casa do Estudante e a outra em Neópolis. Infelizmente, só metade aí, somente a Praça da Casa do Estudante. Neópolis até hoje está aguardando. Né? E, infelizmente, aqui, sim, outra também, nós encaminhamos a nossa emenda de 295 mil, a maior parte dela, para ajudar nos custos da recuperação do Palácio dos Esportes, que foi Palácio dos Esportes de João Maranhão, que foi uma obra muito importante de recuperação. Ficou bonito também. Muito bonito, bom, muito melhor do que era. E que nós colaboramos com a emenda nossa, né? E, finalmente, bem recente, R$200 mil para a STTU. Pergunta, mas por que a STTU? A Secretaria de Transporte e Trânsito. Transporte. Então, foi justamente para que a sinalização do pedestre, e que a minha ideia era que, sobretudo, em frente, próximo às escolas, ela fosse evidenciada. Porque quantas vezes o pedestre natal é muito maltratado. Então, a STTU ficou muito satisfeita, né, que a professora, né, destinou parte para justamente, nós temos até a relação, pedimos, eles mandaram aonde é que foi, que rua foi, né, e o valor de cada uma delas. A senhora assumiu, vereadora, um compromisso, um cartório, de que doaria o salário, os vencimentos da senhora enquanto vereadora. Esse compromisso, ele foi efetivamente cumprido ao longo desse tempo? Ele foi cumprido e atingiu aproximadamente R$480 mil. Nós temos, inclusive, num site, né, Professora Eleica, né, que vamos dizer, essas informações estão contidas. Estão detalhadas. Aí. E só também do mesmo assunto, né? Então, para onde você... Ela te perguntar, mas para onde você doou R$480 mil? Então, nós escolhemos alguns temas e outros são mais varejo, mas, por exemplo, autores potiguares. Então, doados livros para as escolas de Natal, municipais, né? Natal tem 72 escolas, doamos mais de 4 mil livros, que atinge aproximadamente 35 mil alunos, né? E isso realmente talvez tenha sido sempre quando a doação era feita, houve 7 ocasiões, era feita numa das escolas, nós agrupávamos X escolas e normalmente tinha um autor presente. Fazia uma palestra, conversava com os alunos. O último, por exemplo, exatamente foi na escola Antônio Campos, em Mãe Luísa, e que foi o escritor, foi o escritor que é poeta também, é meu colega José Castro, né, que deu uma palavra com as crianças, que ele estimula muito as crianças a vamos dizer, verem o autor assim, ao vivo. Né? Então, essa foi um. Outro foi Pintando o Sete, que era justamente material para dar um pouco de lazer aos idosos. Natal tem praticamente 6 instituições que acolhem idosos em tempo integral. Atenção, Natal não tem uma única instituição dessa pública. E aí nós doamos aqui, e eu quero aproveitar a ocasião aqui e dizer, isso foi uma luta, uma vez organizamos um abaixo-assinado que chegou quase a 20 mil assinaturas, porque essas instituições vivem em situação precária, com muitas dificuldades, e a Prefeitura tem um convênio que repassa um valor X por idoso, e infelizmente esses repasses não são feitos de forma regular, em tempo hábil. Vereadora, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, agora não poderia terminar sem antes questionar a senhora referente a um questionamento que o Tribunal de Contas do Estado tem feito a senhora no sentido de um gasto de uma verba indenizatória. O que é que a senhora teria a dizer a respeito? Quando se introduziu a verba indenizatória, que por essa Câmara, que antes era diferente, então foi essa casa mesmo, a Câmara, fez uma regulamentação e entregou a todos os vereadores, né, que nós poderíamos disponibilizar recurso X para instituições de natureza filantrópica, que sejam de utilidade pública municipal,
né? E aí nós escolhemos, inclusive, 4 dessas instituições, que somam 23 mil reais. É isso que o Tribunal Esse valor de está Contas sendo questionado. está questionando. Mas, por favor, 480 mil do meu salário, do meu bolso, é uma coisa. 23 mil reais é essa. Nós seguimos a orientação da casa, que certamente vai esclarecer, e daí nós encaminhamos para 4 instituições. No caso, se eu me lembro agora, GAC, que é Apoio Criança com Câncer, o Dom Bosco, o SADEF e a PAI. SADEF e a PAI. Entendeu? Por essas 4. Eu só quero dizer também que entre os 29 vereadores, o que corresponde ao valor que eu utilizei com essa orientação foi de 23 mil reais. Eu sou a 29ª. Só que o primeiro utilizou 212 mil reais. Ou seja, a senhora foi a que menos utilizou verba indenizatória. Foi. Certo. E quero dizer que dos gastos para o gabinete, eu economizei 46%. E que eu não sei para onde é que foi esse dinheiro. É bom a gente saber. Ok, vereadora. Eu lembro apenas que quando a senhora estava entrando na Câmara, eu tive a oportunidade de entrevistá-la e perguntei a senhora que as metas da senhora seria a educação e ética. Sim. Chegando ao final desse mandato, a senhora avalia que esse compromisso foi cumprido? De minha parte, cumprido ao pé da letra. Okay. Agora, eu acho que, de modo geral, não. Ok, então obrigado. A questão ética é a grande crise do Brasil. Obrigado pela participação da senhora aqui no programa Com a Palavra, especial de final de ano. Obrigada. Um ano muito bom. Saúde, paz e realizações para todos nós. Para todos os nossos telespectadores da TV Câmara. É isso aí, nós nos encontramos no próximo programa Com a Palavra. TV Câmara, a TV do povo de Natal.